Eu sei que rede social não é lugar pra ser vulnerável, nem pra falar de fraquezas, mas eu vou compartilhar algo muito íntimo aqui, porque eu acredito que tem alguém que precisa ouvir e que essa mensagem vai ser útil pra alguém. Eu tomo remédios pra depressão desde os meus 12 anos de idade. Quando eu tinha 8 anos, eu falei pra minha avó que eu não queria mais viver, porque a vida não fazia sentido, ninguém me amava, eu não me sentia acolhida por ninguém. Voltando um pouco mais na linha do tempo, quando eu nasci, eu nasci dentro de casa, porque minha mãe tinha separado do meu pai quando ela estava grávida de 2 meses de mim. Então, basicamente, ela não queria me ter. Então, eu nasci em casa, e quando eu fui saindo, né, de dentro dela, eu ia caindo no chão e uma moça me segurou com a saia. E acho que tava bêbada, até falou assim: nasceu mais uma sofredora. E eu tinha as orelhas grandes. E os meninos da escola falavam que eu era feia, que eu era uma aberração, que eu não merecia viver. E se eu falava pra minha avó, eles falavam: já vai falar pra vovozinha, não sabe se defender sozinha. E eu sempre fiz tudo pra agradar a todo mundo, pra ser aceita, pra ser revista, pra ser ouvida. E eu falava: Deus, por que eu nasci? Por que eu estou viva se ninguém me ama? Qual o sentido da vida? E eu passei por muitas coisas sozinha. Abusos, relacionamentos tóxicos, amizades tóxicas. Eu sempre fiz tudo pra todos, pra agradar todo mundo, pra me sentir amada por alguém. Quando eu tinha, sei lá, no ensino fundamental, na 5ª série, eu fiz xixi na sala de aula porque minhas colegas mandaram. E eu pensei que se eu fizesse o que todos queriam, iriam me amar. A partir daí, eu comecei a ser zoada por todo mundo. Começaram a me chamar de Mijabel. E pra ser respeitada, eu comecei a bater nos meus colegas de escola. Consequentemente, me odiavam. Ninguém gostava de mim. No último ano do ensino fundamental, ninguém falava comigo. Se tinha trabalhos em grupo, eu fazia sozinha. Se tinha qualquer coisa, eu sempre estava sozinha. Se a sala de aula tivesse em fileiras, as pessoas faziam um círculo pra eu ficar no meio e ninguém sentar perto de mim. Faziam bullying de todo quanto é tipo comigo. Pegavam meus materiais, jogavam no lixo, escondiam. E se eu chegava em casa chorando, a única coisa que falavam era: tu tá chorando por quê? Tu é inteligente, tu é bonita. Nunca ninguém perguntou o que tava acontecendo, o que eu sentia, o que eu queria. Eu só queria morrer. E eu tentei por 2 vezes. Eu tentei tirar minha vida. Mas Deus mostrou que o amor dele é maior que tudo. A graça dele é maior que tudo. Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu me converti, eu conheci Jesus, eu conheci o amor dele. E quando eu fui a primeira vez pra igreja, ele tinha marcado um encontro comigo. A música que tava tocando, o louvor que tava tocando quando eu cheguei lá foi a música Ele Me Ama. Foi a primeira vez que eu senti paz. Foi a primeira vez que eu me senti completa. A primeira vez que eu me senti amada. Quando eu senti o amor de Deus por mim. Quando eu me converti, começou a guerra dentro de casa. Minha mãe não aceitava, minha avó não aceitava. Se eu começava a ler a Bíblia, eu me trancava no meu quarto. Minha avó falava: ela já foi falar com os demônios dela. Não aceitavam. Minha mãe falava: quer servir a esse teu Deus? Sai de dentro de casa. Na minha casa eu não aceito isso.
Porque ela não aceitava que com 17 anos eu não tivesse a vida das meninas da minha idade, de festas, de namoro. Porque eu queria Deus, o meu prazer era a lei de Deus, era estar na presença de Deus. Pra ela isso era errado, ela queria que eu curtisse a vida. E Deus me deu a direção de sair de casa. Fui morar sozinha numa casa cheia de mofo, telhado de amianto, no calor escaldante do Nordeste, com esgoto passando do lado da minha casa. Qualquer pessoa que chegava lá em casa sentia o cheiro ou saía com o nariz fungando do mofo. Eu não sentia nada. Eu não sentia nada. Eu tinha paz. Eu tinha Deus comigo. Eu era muito, muito feliz. O meu salário era R$70 por semana e eu pagava R$150 de aluguel. Então eu tinha R$140 ou menos pra poder comprar comida, pra poder pagar minhas contas, pra poder sobreviver. E foi a época mais feliz da minha vida. Só que nem tudo são flores, né? O mundo tem suas armadilhas. Comecei a trabalhar na internet. E era uma coisa que eu pensei que nunca iria me destruir. Dinheiro. Porque eu sempre pensei, Deus me sustenta com tão pouco. Por que eu preciso de mais? Por que eu preciso de algo a mais se eu tenho Deus? Era só isso que me importava. Só que veio a ganância. Eu pensei, eu quero... O meu sonho de vida na época era R$200 mil. Isso há 8 anos atrás. Eu queria comprar um carro e uma casa. Então eu achei que R$200 mil seria o meu auge. Aí comecei a trabalhar em empresa de marketing multinível e tive um sonho. No meu sonho, eu tava subindo uma escada e quando eu cheguei lá em cima, os diretores da empresa perguntaram o que eu queria. E eu falei que queria R$200 mil. E a mulher olhou pra ele e falou assim, R$200 mil é muito dinheiro. Ele falou, é o preço dela, vamos pagar, porque a gente quer ela. Mal sabia que era um aviso de Deus. E eu aceitei o dinheiro e fui descendo as escadas. Quando eu olhei pros meus pés, eles estavam em carne viva. Eu estava apodrecendo em vida. As minhocas, os bichos estavam comendo a minha carne podre. Fiquei assustada na hora, mas não mudei meu caminho. E por consequência disso, me desviei dos caminhos de Deus. Fui pro mundo. Nada mais fazia sentido, nada mais. Só que foi aos poucos, né? O inimigo não trabalha assim de forma tão... Ele te desvia mesmo ali, você achando que tá certo, que tá com Deus. O negócio é tão sutil que às vezes você não percebe. Só que quando eu percebi, já era tarde demais. Eu não sentia mais a presença de Deus, eu não sentia mais Deus, eu me vi completamente sozinha. Fiz muito dinheiro, passei 7 anos desviada. Ano passado foi a época que eu mais fiz dinheiro na minha vida. Tava lá, no mar da Grécia, na Grécia, onde é o sonho de muita gente, deitada na cama de um motel, morrendo de depressão, sem ânimo, sem vontade pra nada. Mas Deus é fiel. Deus é muito, 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 muito bom. E eu continuei minha vida sem sentido. Tava com muito dinheiro, tinha tudo do bom e do melhor, mas não tinha o principal, que era Deus, que era paz, que era plenitude. Até que agora, Deus é muito bom. Ele me resgatou, me tirou do lamaçal, me mostrou quão grande é o seu amor, quão grandes são os planos dele. Hoje foi um dos dias mais incríveis da minha vida. Sabe o que é você se sentir amada? Você se sentir importante, você se sentir acolhida, você se sentir vista. O que eu não senti durante toda a minha vida, Deus fez isso. Eu nem sei quem tá vendo esse vídeo ou quem viu até aqui. Mas eu te digo uma coisa, seja o que for que você estiver passando, entrega pra Deus, busca a presença de Deus. É a única coisa que importa, é a única coisa que vale a pena. E eu tenho certeza, é a única decisão que você nunca, nunca vai se arrepender. É a decisão de buscar a Deus, de ter intimidade,
de ter Deus com você. Ele te ama.